estamos chegando com mais uma live aqui na página do Facebook do Terceiro Tempo para falar, é claro, de Copa do Mundo. Afinal de contas, hein? Nós temos o primeiro finalista do Mundial da Rússia e, é claro, estamos falando da seleção da França, que agora há pouquinho com o gol do Umtiti, numa cobrança de escanteio, ele subiu mais do que a zaga e olha que não é fácil vencer pelo alto a seleção da Bélgica, mas ele foi lá, conferiu o gol a 6 minutos do segundo tempo, gol que deu a vitória à França, que é então a primeira finalista da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Aguarda agora o vencedor de Croácia e Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta-feira às 3 da tarde. João Antônio de Carvalho acompanhou o jogo atentamente e traz pra gente agora, João, os detalhes desta vitória da França. Foi um grande jogo, um jogo assim, muito equilibrado, até taticamente, né, eu diria. E a França acabou se sobrepondo com relação ao futebol da Bélgica, que não repetiu aquele futebol brilhante apresentado contra o Brasil, né, João? Boa tarde. Grande abraço, Frank. Boa tarde aos amigos que acompanham mais esta live aqui do Terceiro Tempo. Foi um grande jogo. Pelos nomes, são duas das principais seleções da Copa do Mundo, e a gente já falava isso desde o início. Só que a França tem um time mais equilibrado do que a Bélgica. E a França mostrou isso. A Bélgica tentou sair para o jogo para tentar matar o jogo logo de cara. E foi melhor nos primeiros 20 minutos. A França fez um jogo de estudos, aí procurou marcar os principais jogadores da Bélgica, que mesmo tendo grandes jogadores, claro que dois deles são os pontos altos do time, que são o De Bruyne e também o Hazard. E os dois foram muito bem marcados. O Kanté ficou em cima do De Bruyne e o Hazard, pelo lado esquerdo, ele teve o o Pavard, que subiu pouco, porque ficou mais preocupado na marcação do jogador Hazard junto com o Pogba. A partir do momento que a seleção da França deu menos espaço para os jogadores de talento da Bélgica, começou a aparecer o talento do Mbappé, que é um jogador de muita velocidade, e não é só velocidade, ele tem um talento incrível. Aquele passe que ele deu de calcanhar, ele não foi um passe comum, ele dominou com o pé, tocou com o outro, já no meio da defesa, para a finalização de Giroud. Pena que era o Giroud que destoa desse time da França em relação à parte técnica. Os dois são grandes times, são duas grandes seleções. Eu já dizia que eram dois dos meus favoritos, mas ia ter que passar um só. E aí passou a França com justiça. A França tem um time mais equilibrado e tem mais talentos. A França tem uma espinha dorsal que é fantástica, sem contar, claro, o Giroud lá na frente. A França tem um goleiro muito bom, que é o Lloris. Tem dois zagueiros excepcionais. Um Titi fez o gol de cabeça, mas o que o Varane tirou de bola, o Varane foi um gigante, não passou nada, um monstro. Então, o que a Bélgica tem de boa no jogo aéreo, a França também tem. Aí a França tem dois volantes, que são os volantes que marcam e saem para o jogo, principalmente o Pogba. E o Kanté, ele tem um passe muito bom. E aí tem o Griezmann, que é o terceiro jogador de meio campo, e na frente tem o Mbappé. E o Matuidi hoje foi muito importante na puxada de contra-ataque, ele foi carregando alguns jogadores da Bélgica com cartões amarelos. Já a Bélgica tem o De Bruyne, tem o Hazard, o Lukaku muito bem marcado, e parou aí, ficou nisso. Tem outros bons jogadores? Tem, o Witsel é bom jogador. O Fellaini não foi tão útil contra o jogo contra o Brasil, porque ele jogou em outra posição, ele jogou mais aberto, e ele aberto não tem velocidade para isso, enquanto que no jogo contra o Brasil ele jogou como segundo volante e ajudou muito na marcação do meio campo do Brasil. No jogo de hoje ele jogou aberto. Foi uma tentativa que fez o técnico Roberto Martínez, que eu vejo que não deu certo. Ele não tinha o Meunier, que estava suspenso. Então ele mudou tudo do que tinha sido feito de bom. Ele tirou o Chadli da esquerda, colocou na direita, tirou o Fellaini do meio, colocou na esquerda e colocou o Dembélé no meio. Eu vejo que ele podia ter feito uma única alteração, colocado um jogador no lugar do Meunier, de repente, para ajudar na marcação, podia colocar o Dendoncker, que é um jogador de marcação e que sai muito bem com a bola, ou o próprio Tielemans. Mas, não vou dizer que ele errou, foi uma tentativa que ele fez. Agora, a vitória da França foi justa, os dois goleiros brilharam, esse 1-0 foi enganoso, porque a gente deveria ter um jogo aí de 2-1, até 2-2, os goleiros fizeram defesas excepcionais.
O Courtois pegou muito no final do jogo quando a Bélgica se mandou e a França teve o contra-ataque, o Griezmann perdeu uma chance, teve no outra. finalzinho ele fez duas defesas espetaculares. Espetaculares. Primeiro tempo teve aquela que ele tirou com o tornozelo. O Pavard tocou bem na bola, só que ficou no meio do caminho o Courtois e o Lloris também. Quando a bola foi no gol, em vários momentos, o Alderweireld, no primeiro tempo, que ele acabou chutando, aliás, o Vertonghen, que bateu de pé esquerdo, ele foi buscar no ângulo, teve uma outra defesa muito importante. Então foi um jogaço. Taticamente, tecnicamente, um dos principais da Copa do Mundo, tinha que vencer alguém, não dá, futebol é isso, um ganha, um perde. Ganhou a França porque foi melhor e tem um time mais bem montado, mais organizado do que a Bélgica. Apesar de que a Bélgica tem um baita time, mas a França é melhor tecnicamente. Bom, a gente já sabia das dificuldades deste lado da tabela, né? Dos enfrentamentos e tal, do nível das equipes. Uruguai, Brasil, França, Bélgica, todos aí que estavam todos do mesmo lado. Bom, o Giovanni Matias, boa tarde pessoal. Wesley Wallace, chupa Bélgica! O Alves Santos diz Rodrigo na Copa 2022. Olha, deve fazer parte dessa renovação aí também, mas... Por enquanto, para mim, o Rodrigo, por enquanto, ele continua sendo uma promessa, né? Não é porque o Real chegou aí e contratou que o cara também já é uma realidade. O Vinícius Júnior do Flamengo, por exemplo, para mim está à frente do Rodrigo por aquilo que ele já conseguiu mostrar como profissional, né? Agora, o Rodrigo tem a capacidade dele também, tenho certeza que ele fará parte aí dessa nova geração. Diego Armandes, Lorena Macedo, esses caras são malucos, a Bélgica jogou muito. Mas infelizmente hoje a bola não entrou, já contra o Brasil não jogaram nada e a bola entrou. Pô, a Bélgica não jogou nada contra o Brasil? Jogou. Pô. A Bélgica parou de jogar no segundo tempo. A Bélgica parou de jogar. Primeiro tempo os caras foram, contra-golpe foi perfeito, mano. Ela tomou uma atitude que foi uma atitude temerária, de deixar muito espaço para o Brasil e tentar arriscar muito no contra-ataque, ganhando tempo para que o Brasil não fizesse um gol. Mas o Brasil fez aquele e quase empata o jogo. Não é que ela não jogou nada, ela jogou muito quando se propôs a jogar, só que recuou muito cedo. E o Jurandir aqui está dizendo, não é que a Bélgica jogou bem contra o Brasil, é que o Brasil tremeu e jogou mal. Não, jogou mal, tudo bem, pode até ser, tremer, os caras vão lá na Copa para tremer. O Bob diz o seguinte, para falar a verdade, o Brasil nunca jogou bem nessa Copa. Isso é algo a ser avaliado também. O Gilberto Lins, vitória da França foi justa, contra o Brasil não foi justo, bem feito, tentaram empatar e não conseguiram. Chupa! O pessoal está meio revoltado com a seleção da Bélgica. O fato é que é uma boa geração de fato, né, João? Não é, que o brasileiro ele gosta tanto de futebol, que ele torce tão contra quem ganha do Brasil. Você pode ver, a Bélgica ganhou do Brasil, já foi eliminada. Na Copa de 2006, a França ganhou do Brasil, perdeu a final. Em 2010, a Holanda eliminou o Brasil, também perdeu a final. Só 2014 que não deu, porque a vitória foi tão desconcertante que não deu nem para torcer contra a Alemanha. Mas até essa Copa aí, de todas as citadas, todo mundo que vencia o Brasil chegava na decisão. Agora, em 2018, que isso não aconteceu. Né? João, e agora, o que a França deve esperar entre Inglaterra e Croácia e o jogo desta quarta-feira? Eu acho que é um jogo em que as duas seleções estão um pouco abaixo do nível dessas duas, mas também tem grandes jogadores. Eu vejo que vai ser um grande jogo amanhã. E eu estava pensando, a gente não colocou desde o início a Inglaterra como uma favorita, mas se a gente analisar o time da Inglaterra, é que são jovens, que às vezes nem titulares são os seus times, porque a Inglaterra tem um poder financeiro muito grande, e muita gente vai para lá de fora, de outros países, e acaba deixando os jogadores ingleses até na reserva. Mas se você pegar o Pickford, goleiro, está sendo um dos melhores da Copa. Fez 3 defesas maravilhosas no último jogo. Os dois laterais, o Wallace, o Trippier e o Young, são jogadores que apoiam muito bem, batem muito bem na bola. Os 3 zagueiros, 2 são muito altos, cabeceiam bem, marcam gols e por cima é difícil passar, Stones e Maguire. Tem um volante que eu gosto demais, esse Henderson, que é um jogador que lança, faz passe, ele quase não erra, lançamento, passe um pouco comprido. Aí você tem 3 jogadores de armação e de ataque, que são o Sterling, jogador mais caro aí do futebol inglês, o Lingard e o Dele Alli, que está voltando de contusão, ainda não foi o mesmo, mas um jogador excepcional que faz uma grande dupla com o Harry Kane no Tottenham e Kane é artilheiro. Quer dizer, se pegar o time inglês,
O time todo é bom. Os caras têm pedigree, né? O time todo é bom. E a Croácia tem Modric, tem Rakitic, ganhou 2 decisões aí nos pênaltis. O Subasic também está muito bem no gol. O Subasic está muito bem no gol. Tem o Lovren, zagueiro, junto com o Vida, eles fazem uma dupla muito bem formada. Tem Mandzukic. Então, eu vejo que nesse momento a Inglaterra está melhor. Mas não me surpreenderia com a ida da Croácia para a final. Então vamos falar sobre isso. O Luciano Carvalho Urbano está conosco assistindo, a Natália Pedroso também, o Antônio Pádua Iporema manda boa tarde aqui pra gente, o Flávio Queiroz está conosco, Jorge Ibiapino, concordo, o Brasil não jogou nada. E o pessoal, assim, está remoendo lá o jogo do Brasil da sexta-feira ainda, hein? Valclécio de Maria, eu quero que a Croácia seja campeã. Faltou preparação psicológica, pelo jeito não aprendemos nada depois do vexame de 2014, diz aqui o Júnior Teixeira. E um abraço também para o Thiago Leite. E eu também o croata hoje, né? Você tá xadrezinho. Camisa de toalha de restaurante. Em vermelho e branco. Agora, você acha que nós estamos mais para ter uma final assim, para conhecermos um bicampeão mundial, ou nós estamos mais para ter uma final em que nós podemos ter um bicampeão ou um campeão inédito? Eu dou o meu favoritismo para a Inglaterra. Eu falei aqui agora, a Inglaterra tem um time que, se a gente pegasse antes da Copa e não analisasse ele friamente, jogador por jogador, você não ia imaginar que ela ia chegar tão longe. Mas você olhando o time da Inglaterra hoje, você vê que é um time muito bem montado, um time jovem, um time que talvez não fosse para explodir nessa Copa, como acontece às vezes com algumas equipes fortes, né? Lembra aquele Santos lá do Robinho e Diego? Não era para explodir naquele momento e acabou sendo campeão brasileiro. Então tem algumas seleções, alguns times que eles explodem antes. E a Inglaterra é isso. Eu vejo a Inglaterra superior. A Croácia vem cansada de 2 prorrogações, não terá o Versálico como lateral direito, que é um jogador que apoia muito bem, é um bom lateral, mas também o Edvard, que joga na Alemanha, é um jogador que supre muito bem também a sua falta. Eu vejo que é aquela situação, sabe, 55 a 45 para a Inglaterra. Ou seja, será um confronto equilibrado, certo? Como o Milton Neves já andou dizendo por aí que a França vai ser campeã do mundo, que a Croácia vai ser campeã do mundo, então tchau Croácia, foi um prazer tê-la até as semifinais, tá bom? Nós vamos jogar no sábado, isso aí é batata para disputar o 3º lugar. Se o Milton já falou que a Croácia vai ser campeã, amigo, esquece, a Croácia não tem a menor chance de vencer a Inglaterra, porque o Milton Neves é a maior seca pimenteira que eu conheço na vida. Esse homem disse que Brasil e Inglaterra iam fazer a final da Copa do Mundo, certo? Agora está apostando as fichas na Croácia. Pobre Croácia. Se eu fosse o governo da Croácia, eu já emitia imediatamente um mandado impedindo que o Milton Neves passe pela fronteira da Croácia, que ele sobrevoe o país, porque ele vai ser persona não grata depois de mandar essa uruca, depois de dar essa zicada na Croácia, dizendo que a Croácia será campeã mundial, tá certo? Bom, falamos de Copa do Mundo, então a ficha não serve para mais nada, porque nós temos que falar do assunto do dia. E só um assunto poderia ofuscar a Copa do Mundo nesta terça-feira, hein? E é claro, trata-se dele, não é mesmo? O gajo que está mudando de ares, saiu do Real Madrid, o Real Madrid confirmou hoje a negociação com a Juve, a pedido do Cristiano Ronaldo, liberou o jogador e nós teremos a partir de agora uma nova era no futebol, a era Cristiano Ronaldo na Juve, a era CR7 Juve. E eu acho legal até, porque o futebol italiano precisa de uma sacudida. Já não foi para essa Copa do Mundo, o futebol italiano há alguns anos, há cerca de 15, 20 anos atrás, era o futebol que todo mundo queria ver. Acompanhar o campeonato. Hoje tem ainda realmente uma força muito grande, mas com os seguidos títulos da Juventus, com equipes tradicionais como o Milan, lutando para ficar em 7º, 8º lugar, a coisa mudou um pouquinho. E com o Cristiano Ronaldo, claro, aí você vai falar assim, bom, mas a Juventus está ganhando tudo, o Cristiano Ronaldo pode ganhar mais ainda. Mas aí, de repente, a briga na Liga dos Campeões vai ser diferente. E aí muda um pouco. Acho que é muito chato. Eu sei que tem gente que defende o lado antigo, de que o jogador ficava a carreira dele toda num time. O Rivelino só saiu do Corinthians. O Messi talvez faça isso. Né? O Corinthians, o Rivelino quase ficou a carreira inteira, mas saiu porque perdeu aquele título. Ademir da Guia ficou no Palmeiras, o Pelé no Santos. Sabe, jogadores que não vestiram outras camisas. Recentemente a gente vê pouco, só o Marcos, só o Rogério Ceni, goleiros principalmente. Mas eu vejo, claro, eu não acho legal o jogador ficar trocando todo ano de camisa. Joga 6 meses aqui, 6 ali. Mas, pô,
passou por uma fase, fez uma passagem brilhante, pô, dá para ir para um outro clube. Eu gostaria de ver o Messi também indo para uma outra equipe que não o Barcelona. Já estão falando que o Luis Suárez pode também sair da equipe do Barcelona. Tem essa história de que o Neymar pode ir para o Real Madrid, e com o Cristiano Ronaldo saindo do Real Madrid, essa chance fica maior, porque claro que, apesar do Neymar ter jogado muito tempo com o Messi, o Neymar veio como uma promessa. Hoje o Neymar é uma realidade. Não foi tão bem na Copa, mas o Messi também não foi, o Cristiano Ronaldo também não. Então esquece Copa do Mundo. O Neymar hoje é uma realidade. E ele, se saiu já do Barcelona para não ficar ofuscado pelo Messi, se ele fosse para o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, seria a mesma coisa. Claro. Sem o Cristiano Ronaldo, a história é outra. Claro, tem que ver se o Real Madrid vai fazer uma proposta, se quer realmente o Neymar, e como vai se comportar o Paris Saint-Germain. O que a gente falou aqui outro dia com o Luiz Pereira. O Paris Saint-Germain gastou uma baita grana. 222 milhões de euros. Não só nele, mas em vários jogadores para transformar o time, a cara do time. Será que já no primeiro ano já vai aceitar, vai abrir mão? Um investimento que fez menos de um ano atrás. E não precisa, porque tem muito dinheiro também. É. Então vai depender, mas que a saída dele abre esse espaço para uma chegada do Neymar no Real, isso abre. Ó, o Fraspaz Assis diz o seguinte: a atuação do Mbappé com a possibilidade de título francês pode colocá-lo como protagonista no PSG? Essa é mais uma dor de cabeça para o Neymar? Ué, que ele vai chegar como protagonista lá no PSG, acho que pronto. Claro, né? Ele está estabelecendo o nome dele, né? Agora o pessoal diz assim, pô, ele vai ganhar a Copa, uma suposição, né, João? Aí volta lá no PSG e a estrela agora é o Mbappé, e o Neymar vira coadjuvante. Acho que não é para tanto também não, mas eu acho que assim, ele está provando que ele tem um potencial de crescimento, inclusive. E outra coisa, a França vencendo o Mundial, muito provavelmente ele fura a fila aí do melhor do mundo, né? E aí com 19 para 20 anos, o jogador, enfim... Porque tem esse negócio também, ano de Copa, né? Probabilidade de um jogador que... Claro. Até porque nem Cristiano nem Messi brilharam esse ano, né? Seria a grande oportunidade do Neymar e essa oportunidade estaria na Copa do Mundo. Matusalém, rebou pra nada a Bélgica. O Marcos César está apostando na Croácia, assim como o Edgar Antônio da Silva. O Marcos César diz que o Milton é seca pimenteira mesmo. Inglaterra campeã, diz aqui o Matusalém. Ana Maria Silva está conosco. O Jurandir Ferreira da Silva. Segundo gol da Bélgica, como o marcador deu mole daquele jeito para o cara chutar, acho que era o Marcelo. O Marcelo estava à distância, né? Até ergueu o pé direito ali para tentar impedir o chute. França é favorita para a final, diz aqui a Ana Maria. O Carlos da Silva, o Fernandinho fez muita falta para os belgas hoje, o pessoal estava brincando isso aí na redação mesmo, né, João? É verdade. Jurandir Ferreira da Silva, Leandro Pança, Milton Neves, cabeça de girimum, o próprio. O Jorge também conosco e o Maurício Marangon, que diz o seguinte aqui: a França será campeã mundial. Muita gente apostando agora no futebol da França também. Que é um futebol bonito, tem jogadores excepcionais e se ganhar o título vai ser de forma muito merecida. E com o Deschamps com a possibilidade de ser o terceiro homem do futebol, da história do futebol, a conquistar o título de um título de Copa do Mundo como jogador, que ele foi em 98. No primeiro título da França, e como técnico, né, agora. Né? E com uma semelhança com o próprio Franz Beckenbauer, porque o Zagallo, foi campeão com a Alemanha também. Porque o Zagallo foi campeão como técnico e campeão como jogador, mas o Zagallo não foi capitão. O Zagallo não levantou a taça. O Beckenbauer levantou a taça, ele era capitão da Alemanha em 74 e foi campeão como técnico. Isso. E o Deschamps pode repetir o Beckenbauer sendo campeão como treinador e antes campeão como jogador e levantando o troféu. Boa, João. Então, amanhã a gente volta para falar do outro jogo semifinal, né, entre Inglaterra e Croácia, e mais do que isso também, já projetar o jogo do domingo, a grande decisão entre França e Inglaterra ou Croácia, tá bom? A gente conta com você, até amanhã, tenha um bom final de dia e siga aí o Terceiro Tempo nas mídias sociais, todas as plataformas digitais, tá bom? Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, e acompanhe a cobertura da Copa do Mundo em terceirotempo.com.br. Lá tem as notas do João Antônio de Carvalho, tem os gols narrados aí pelas rádios estrangeiras e todas as informações do Mundial da Rússia e agora também as informações do seu clube. Afinal de contas, semana que vem tem brasileiro de novo, hein? Um abraço a todos, hein?